Nono volume da obra. Todos guiados pelo seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Depois de todos imunizados, vem o fluido racional para esclarecer tudo o que for necessário, tudo o que for preciso para o bom equilíbrio do ser humano. Que grande modificação vão fazer depois de imunizados, de bem para melhor sempre, encantados como estavam, de mal a pior sempre, e desencantados de bem para melhor sempre. Então, está aí a base do fluido elétrico e magnético do encanto, que rege os animais irracionais, livres pensadores, e a base dos animais racionais, que é a planície irracional aqui em cima, onde estão os demais com seu progresso de pureza. Puros, limpos e perfeitos. No livro Universo em Desencanto, como já conhecem e sabem, está toda a trajetória de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, por meio do fluido racional, o fluido do natural dos animais racionais, sendo todos guiados pela sua base de origem, pura, limpa e perfeita, e não pela base do animal, que é a base das experiências sem fim, das incertezas sem fim, das esperanças sem fim, a base do animal, a base do irracional, a base do fluido elétrico e magnético, causador de todas as ruínas que existem no mundo. Por serem deformados, vivem no encanto pavoroso, pavoroso por causa do elétrico e magnético. Todos os dois são maus, e por isso o maior brilhante do mundo é o sofrimento. O elétrico e magnético não dá paz a ninguém, não dá sossego a ninguém, não dá felicidade a ninguém, por ser deformado, e sim intranquilidades, umas atrás das outras. Tudo de ruim é do elétrico e magnético. O bom é só na aparência, e por ser tudo aparência, é que vivem de ilusões e fantasias. Tudo aparência, tudo mentira, principiando pela própria vida, que não é uma vida verdadeira. A vida verdadeira é de racionais puros, limpos e perfeitos, e por isso são eternos. Então, está aí a radicação de todos, o brilhante maior do mundo, que é a imunização racional, que é o fluido racional, o fluido da origem de todos, fluido benfeitor, o fluido puro, limpo e perfeito, o fluido racional, que vai dar a todos o verdadeiro equilíbrio. O fluido elétrico e magnético é o causador de todo o desequilíbrio do ser humano, o magnético e o elétrico. No magnético está toda a atordoação da pessoa, estão todas as dores, todos os sofrimentos, de um modo geral. No fluido magnético estão as paixões, os desesperos, as tristezas. Enfim, todas as ruínas produzidas pelo fluido magnético, loucuras, nervosismos e doenças. Tudo influência do fluido magnético. Agora, a pessoa, conhecendo a sua verdadeira origem, não vai querer ficar mais por conta do fluido magnético e elétrico. Sim, porque conhece o seu verdadeiro natural, quer saber do fluido de sua natureza, de sua origem racional, a imunização racional. Até então, ninguém conhecia a sua origem, de onde veio e para onde vai. E hoje, todos conhecendo a origem do ser humano, que é diferente do irracional. O magnético e o elétrico têm suas influências no irracional, e estava o ser humano sob esses dois venenos, o elétrico e o magnético. Sob essas duas influências negativas para o ser humano, o elétrico e magnético, positiva-se bem sobre os animais irracionais, porque os irracionais são dessa base elétrica e magnética. Por isso são irracionais. Agora, o que é racional é de outra base muito diferente, e por isso são animais racionais.
são de origem pura e se deformaram, como já sabem muito bem, o princípio da deformação como foi. Então, agora, por conhecerem a sua verdadeira origem, ficando dominados e sob a influência de sua origem racional, e assim sendo, uma vez conhecendo o que é imunização racional, são imunizados, e o fluido de sua origem racional entra no eu da pessoa, por tudo de bom e de bem ser resolvido, e como estavam igual ao irracional, sendo dominados e dirigidos pelo fluido elétrico e magnético, a direção do animal. O fluido magnético é que deu origem e causa à formação de todas as feras, de todos os animais irracionais. O elétrico e magnético é que deu a origem e a formação. Então, o ser humano é de um polo, o polo racional, e os irracionais de outro polo muito diferente, do elétrico e magnético. A imunização racional regula a pessoa e o elétrico e magnético desregula a pessoa. O elétrico e magnético bota uns contra os outros, não deixa ninguém ter sossego. E o fluido racional dá o sossego e faz a união de todos, a boa compreensão entre todos, por ser racional. Sob o fluido elétrico e magnético é como estão vendo a humanidade, todos compreendendo tudo, e daqui a um pouco descompreendidos, entendendo-se e daqui a um pouco desentendidos, uns contra os outros. Proporciona o elétrico e magnético o desequilíbrio no ser humano, porque o ser humano não foi feito para ser e para ter o domínio do ser animal e racional, e sim, o domínio do ser humano é outro, é racional. Então, racionalmente tudo é, e o elétrico e magnético nada é. Tudo bem explicado para a boa compreensão e entenderem bem o efeito e a ação do elétrico e magnético, e o efeito e a ação do fluido racional. O fluido racional nunca tiveram conhecimento dele, nem nunca ele se projetou aí a ninguém, a não ser agora, por meio da imunização racional, no livro Universo em Desencanto. Agora sim, é que vão ficar dominados pelo fluido de sua origem, o fluido racional. Mas, até então, nunca esteve aí na Terra o fluido racional, senão já teriam há muito descoberto a origem de todos. Agora sim é que está aí a origem de todos, a planície racional. Agora é que estão conhecendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Foi dito que o ser humano pertencia a alguma coisa pura, mas esta coisa pura nunca encontraram, a não ser agora, que está provado, como está aí, esta coisa pura da origem de racionais, que desconheciam completamente a origem do ser humano. Agora é que estão principiando a conhecer, e para se certificarem cientemente, leiam constantemente, que é para ficarem de posse do fluido de sua origem, o fluido racional. O fluido racional é puro, limpo e perfeito, por ser da base racional, a planície racional. Portanto, chegou no mundo o maior tesouro de todos, o maior brilhante de todos, a maior riqueza de todos, que é a imunização racional, a descoberta mais importante de todos os tempos, a imunização racional. Todos integrados com seus fluidos de sua origem racional, o fluido entrando no eu de todos e botando o elétrico e magnético para fora, afastando esta ruína do corpo, do aparelho, esses dois bichos ruins, e o ser humano modificando-se em tudo, como do preto para o branco. Estava preto e ficou branco, ou estava pobre e ficou rico. Pobre quer dizer em ruínas, sob o elétrico e magnético. O povo anda em ruínas, sim, porque ninguém tem sossego noite e dia.
o elétrico e magnético, não dá sossego a ninguém. Todos preocupados, todos com problemas, todos indecisos, todos na esperança. Enfim, uma infinidade de coisas, que se for especificar, vai muito longe. Os problemas são muitos, as preocupações são muitas. Vai muito longe. E assim, a humanidade está de parabéns, porque está aí a situação do ser humano definida, do princípio ao fim. Está aí definida a situação de todos. Está aí definida a situação do mundo. Está aí definida e divulgada a formação do mundo e sua criação, e a formação dos seres que habitam o mundo e sua criação. A origem, como tudo se formou assim, e como tudo se deformou assim. O porquê de tudo ser assim, e está assim. O porquê de ficarem vivendo desse jeito, igualmente aos irracionais. Sim, o fluido elétrico e magnético produz no ser humano o gênio das feras, o gênio mau dos irracionais. Toda fera tem gênio, todo bicho tem gênio, sem saber porquê. É o elétrico e magnético a causa. O magnético produz o gênio, a raiva, o ódio, a loucura. Faz do civilizado um monstro, faz do civilizado um selvagem, faz do civilizado um louco varrido, faz do civilizado um criminoso, um malfazejo. Tudo influências de cargas magnéticas, e por isso não há efeitos sem causa. Se os efeitos estão aí sobre o ser humano, desses desajustes todos, desse desequilíbrio todo, é porque existe a causa, que desconheciam, e a causa é o fluido elétrico e magnético, que atua dentro do eu da pessoa, governa a pessoa como faz nas feras, como faz nos irracionais. E assim estava sendo o ser humano um joguete destas duas ações, do elétrico e magnético. Estava o ser humano quase em comparação com os selvagens, com as feras irracionais, porque no elétrico e magnético estão todos os venenos, estão todas as ruínas que vêm afligindo o ser humano, tanto que o ser humano faz as coisas, fala as coisas e depois se arrepende. Mas na hora que é atacado pelo fluido magnético, está uma fera. Quando o fluido se afasta e cai em si, se arrepende do que fez, do mal que fez. Quando o fluido permanece dentro do eu da pessoa, ela custa a se arrepender dos maus feitos. É assim, mais ou menos, a natureza do ser humano, em poucas palavras divulgadas. A vida é boa, mas com o fluido de sua origem. Então, aí a vida é boa, mas com o fluido elétrico e magnético a vida é ruim. O sofrimento não cessa, o sofrimento não para. Então dizem os que desconhecem a sua natureza: ah, nós viemos aqui para sofrer. O sofrimento é da vida. Nós estamos pagando alguma coisa que devemos. Estamos aqui em provação. Cada um tem a sua. O sofrimento é consequência da vida. Os que não conhecem o porquê das coisas dizem assim: mas é que ninguém quer sofrer. Sofre porque não tem outro remédio, porque não tinha outro remédio. E agora está aí o remédio, o fluido da origem do ser humano, o fluido racional, para curar todos os males do corpo e para curar todos os males da vida. Aí então acabam as provações, os padecimentos, as agonias, o sofrimento, as preocupações, acaba tudo de ruim, por o ser humano não estar mais sob o domínio do fluido elétrico e magnético, do fluido dos irracionais, e sim estar sob o fluido de sua origem racional. A base irracional, impura, cheia de defeitos. A base irracional é a base dos monstros. O fluido elétrico e magnético é o fluido que dá ação às monstruosidades. É o fluido dos monstros, dos irracionais. Mas
o ser humano, sob a influência desses dois fluidos, se tornava monstro, para depois se arrepender. Mas agora vem a radicação do ser humano por meio do fluido racional. O equilíbrio integral, o equilíbrio do verdadeiro bem, do bem verdadeiro que nunca conheceram, não desse bem aparente do elétrico e magnético, e sim um bem diferente desse do elétrico e magnético, o bem verdadeiro que vão conhecer depois de imunizados pelo fluido da sua verdadeira origem racional. Isto é desencanto. Desencantou-se, salvou-se. Encantado, sofrendo amargurado. Estavam encantados, e agora está aí o desencanto. E daí, então, a restauração do mundo por meio do fluido da origem de todos. A voz suprema, a tudo e a todos, a voz racional, a voz do fluido racional, que vai entrar em todos os aparelhos elétricos e magnéticos, que é o ser humano, por conversar com todos, porque todos são de origem racional. Então, a voz suprema a tudo e a todos é a voz da origem de todos, a voz racional, a voz da planície racional, a voz do comando de todo o ser humano, porque todos são de origem racional, e por isso foram qualificados de animais racionais. Desconheciam a origem porque estavam encantados, e hoje eis só o desencanto, o conhecimento da verdadeira origem de todos. Então, o fluido da voz suprema a tudo e a todos é o fluido da origem do ser humano, o fluido racional. Estavam por conta do fluido de origem do ser humano, o fluido racional, mas ficaram por conta do fluido elétrico e magnético, que entrava no eu de todos, por dominar todos, como animais irracionais, e por isso vegetavam desse jeito. Hoje entra no eu de todos o verdadeiro natural, que é o fluido da origem do ser humano, o fluido racional, para falar com todos, conversar com todos, a voz suprema a tudo e a todos, a voz da razão e do direito, a voz racional, a voz suprema a tudo e a todos, por ser da origem de todos, por ser da planície racional, onde estão os outros seres com seu progresso de pureza, de onde todos saíram, ou de onde todos vieram. Então, esta voz vai entrar no eu de todos, que é o fluido da origem de todos, conversar com todos, orientar todos para o bem de todos e para a felicidade universal. Estavam aí sob as influências do fluido irracional, do elétrico e magnético, sendo dominados, dirigidos e orientados pelo fluido do animal irracional. Nada poderia dar certo, como nunca coisa alguma deu certo. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está certo, amanhã não. Sempre em modificações em tudo, porque o fluido elétrico e magnético não regula. E vinham todos dirigidos por esses dois flagelos da humanidade, desregulando todos, desorientando todos, botando todos de Herodes a Pilatos, num desequilíbrio infernal consigo mesmos. E hoje, chegando ao conhecimento de todos, a voz suprema, que é a voz racional, descrevendo o porquê assim viviam e o porquê assim não vão viver mais, por estar aí a descrição e a divisão do fluido elétrico e magnético, a razão e o porquê desses feitos, e o fluido do verdadeiro natural de todos, que é o fluido racional. Então, a voz suprema a tudo e a todos vai conversar com todos, orientar todos, fazer conferências com todos, sobre todos os pontos de vista, porque chegou agora, aí na Terra, o fluido da vossa verdadeira origem, o fluido do racional, da origem, o fluido do racional, da origem dos animais racionais. Então, vão agora todos ter contato com a sua verdadeira origem de racionais puros,
limpos e perfeitos, que saíram da sua base de origem. Está aí todo o histórico no livro Universo em Desencanto. E assim, todos de parabéns no mundo inteiro, por terem conhecimento da sua verdadeira base de origem e o porquê existia todo esse padecimento de todos nesse mundo. Nascem só para sofrer, sem saberem por que nasciam, sem saberem por que aí nasceram, sem saberem de onde vieram, como vieram, e sem saberem para onde vão e como vão, desconhecendo a origem do seu ser, encantados aí nesse encanto, sem solução, procurando sempre não sofrerem, lutando sempre para não sofrerem, e sempre sofrendo, fazendo tudo para não sofrerem e sempre sofrendo, fazendo tudo para não penarem e sempre penando, procurando meios e modos para acertarem e sempre desacertando, fazendo tudo para descobrirem um meio melhor para porem termos no sofrimento de todos, e debalde todos os esforços. O sofrimento sempre aumentando, devido tudo isso ao elétrico e magnético, devido tudo isso à influência do elétrico e magnético que domina todos. E hoje, conhecendo e sabendo o porquê de todo esse desequilíbrio, por descobrirem o natural de todos, que é o fluido da origem do ser humano. Este sim é que vai equilibrar todos e arredar essa influência do elétrico e magnético que está sobre todos. O fluido do verdadeiro ser, tirando do ser humano essas duas cargas maléficas, a elétrica e a magnética, porque chegou o verdadeiro dono do corpo, que é o fluido da verdadeira origem, o fluido racional. Então, o fluido racional é que vai comandar todos de sua origem racional e vai cessar a influência do elétrico e magnético sobre o ser, que é de sua categoria, que é o ser humano. O ser da categoria do elétrico e magnético é o ser irracional, e o ser da categoria do animal racional é o fluido racional. Então aí, o equilíbrio de todos, a felicidade de todos, o bem-estar de todos, por serem orientados pelo fluido de sua base de origem racional, e cessam as influências do ser irracional, que é o elétrico e magnético. Então, fica cada qual em sua categoria, os animais irracionais sob a influência que a eles pertence, que é o elétrico e magnético, e ficam os animais racionais com a influência de sua categoria, a qual pertencem, a influência de sua origem racional. Cada qual fica sob a influência e domínio de sua origem. O que é de origem racional, que são os animais racionais, sob a influência de sua origem, por meio do fluido racional, da planície racional, do seu lugar de origem, e os bichos aí do chão, os animais irracionais, que são daí de baixo, da terra, sob as influências elétrica e magnética. O que governa os irracionais, são as influências do fluido elétrico e magnético, e o governo dos animais racionais é o fluido racional, é o racional da sua base pura, limpa e perfeita, a planície racional. Então aí vai haver uma grande modificação, mas naturalmente, sem ninguém sentir. Porque é natural, por ser racional, é uma coisa natural, por ser da origem dos animais racionais. Mas, para que consigam o fluido de sua origem, é preciso a persistência na leitura racional, para então adquirirem o fluido de sua origem, e este fluido é que vai passar a orientar a pessoa racionalmente, a orientar os animais racionais, os animais de sua origem. E será muito rápido, porque é somente ler todos os dias, até conhecerem bem a imunização racional.
Então, a voz suprema a tudo e a todos imperará dentro do eu de todos, que é a casa do fluido. E no aparelho elétrico e magnético começará então o contato de todos com a planície racional. Ficarão todos ligados à planície racional por meio do fluido racional, recebendo todas as orientações precisas da sua verdadeira base de origem racional, que é a planície racional. Então, está aí a voz suprema a tudo e a todos, dentro do eu de todos, por meio do fluido de sua origem, as graças das graças, a felicidade das felicidades, o bem dos bens, o tesouro dos tesouros, o brilhante dos brilhantes, a riqueza das riquezas, a voz suprema a tudo e a todos, dentro do eu de todos, por serem de origem racional, e por isso são animais racionais, com o fluido puro, limpo e perfeito da eternidade, o fluido eterno, a voz da razão, do direito e do equilíbrio dentro do eu de todos. E assim se tornarão todos equilibrados por meio do fluido de sua origem de racionais, todos de posse da voz suprema a tudo e a todos, dentro de seu eu, porque a voz suprema a tudo e a todos é racional, é a morada eterna de todos, a planície racional, a vida eterna. E assim, todos voltando à sua base eterna, por meio da imunização racional, a base de racionais puros, limpos e perfeitos, todos chegando no seu lugar de origem, por meio do fluido racional, o fluido da origem de todos. O bem imperará sempre, e o mal, ou males, se afastarão da vida de todos, pelo equilíbrio racional dado a todos pelo fluido de sua origem racional. Por isso, o animal racional, por pertencer a esta base racional, a base da vida eterna, a planície racional, é que se chama de racional. Desreguladas a elétrica e a magnética, a qual não pertencem, e sim os irracionais. O ser humano, sob o domínio desta base ruim, a qual não pertencem, fica sendo ruim sem ser ruim, sendo mal sem ser mal, por estar dominado por uma base do mal, por estar sob a influência de uma base do mal, o elétrico e o magnético. E daí o desequilíbrio, a desumanidade, a ferocidade, as brigas, as guerras, a incompreensão, a confusão, tudo feito por esta base ruim, que faz o ser humano ser aquilo que o ser humano não é, ruim. O ser humano é bom, é de origem racional, e por isso são animais racionais. Mas, sob o domínio desta base ruim, da base dos irracionais, o elétrico e magnético, fica o ser humano aquilo que o ser humano não é, ruim, nervoso, diabólico, mau elemento. Tudo isso feito por essas influências do elétrico e magnético, a base do mal puro. Então, fica o ser humano a pensar, a conjecturar, perguntando a si mesmo, e às vezes para os outros: por que nós somos assim desse jeito? Por que a humanidade é assim? Não encontramos explicação, porque não conheciam a sua origem, a sua base de origem e a sua formação. Ficam na mesma, e a explicação é esta: por estarem sob o domínio de uma base que não pertence ao ser humano, que é o causador de todo esse desequilíbrio, o elétrico e magnético. O ser humano é bom, é de origem boa, por isso são animais racionais. A base é racional, é cá de cima da planície racional a origem do ser humano. Agora, orientados por sua base de origem, recebendo o fluido de sua origem, este fluido, entrando no eu da pessoa, faz uma limpeza geral, afasta esses venenos todos, o elétrico e magnético, ao qual não pertence o ser humano.
A base do ser humano é pura, limpa e perfeita. É a base racional. E não aí a base do animal irracional, a base deformada, cheia de defeitos. É por isso que a humanidade é assim, cheia de defeitos, devido estarem aí sob uma base a que não pertencem, do elétrico e magnético, que é causador de todas as ruínas do ser humano. Então, tratem de ler com persistência, para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu, o fluido de sua origem, para cessarem todos esses males da vida, feitos pelo elétrico e magnético, feitos pela base aí do irracional. Com a persistência na leitura, a pessoa adquire de imediato o fluido da sua base de origem, o fluido racional, dentro do seu eu. E aí, então, havendo a ligação com sua base de origem, recebendo todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano, que há muito todos vêm cansados de sofrer, sem saberem dar uma explicação do porquê do sofrimento da humanidade e do porquê de tanto sofrimento. Agora está aí a explicação, está aí o esclarecimento, por estarem fora da sua base de origem, sendo governados por uma base a qual não pertencem, a base do irracional. Está claro que desse jeito tinham que sofrer muito, e sem encontrarem a solução, pois desconheciam a sua base de origem. E hoje, conhecendo a sua base de origem, sabendo o porquê de tudo isso, o porquê a vida era assim, desse jeito, horrivelmente, sofrendo sempre, penando sempre. Então, hoje, todos conhecendo, sendo esclarecidos do porquê assim estavam vivendo, do porquê assim eram, do porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, conhecendo e sabendo o que não sabiam, as duas bases, a base do racional e a base do irracional. Agora é fazer por onde se imunizarem o mais depressa possível, para unirem-se à eternidade, por meio do fluido de sua origem, que é o fluido eterno, o fluido racional. Daí, então, cessando todo o sofrimento da humanidade, todo o sofrimento do ser humano, por estarem sendo orientados por sua base de origem. Pertencem a esta base, são desta base, e estavam dominados por uma base a qual não pertencem. Tinham mesmo que viver assim, variando, desregulados, sofrendo sem saber porquê, penando sem saber porquê, por estarem sob o domínio da base irracional, o elétrico e magnético. E hoje, tendo o histórico da situação do mundo e da situação da humanidade, vendo e sabendo o porquê de todo esse tempo perdido aí no elétrico e magnético, esse tempo perdido de uns contra outros, igual ao irracional, se aborrecendo por tudo, brigando por tudo, igual ao irracional, por estarem sob a mesma influência, sob a mesma base. Então, julgavam que eram descendentes de um outro bicho qualquer, de um animal qualquer, por estarem sob a influência da base do animal irracional. E assim, hoje, conhecedores da sua verdadeira base, a base racional, e conhecedores da base do irracional, o elétrico e magnético. O irracional pertence à base do mal, e o animal racional pertence à base do bem, pertence à base dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Daí, então, pela imunização racional, vão ficar todos ligados à eternidade, quer dizer, à sua base de origem, a planície racional, recebendo, então, todas as orientações, todas as conferências precisas para o equilíbrio, para a cura de todos esses males, e o equilíbrio verdadeiro racional. E aí, tudo de bem
e tudo de bom racionalmente. Em vez de ser um progresso de inconscientes, será um progresso de consciente. O bicho, o animal irracional, inconsciente, e o racional, consciente. Então, vão progredir conscientemente, racionalmente. Vão entrar numa fase brilhantemente racional. E daí, tudo regulando, tudo equilibrado, todos regulando, todos equilibrados. De ruins que eram, por estarem sob o domínio da base do irracional, que nunca foram ruins, por serem de uma base pura, por serem de origem racional, são bons. O ser humano é bom, e agora, racionalmente, vai ver que é bom mesmo. O fluido racional, logo que entra no eu da pessoa, imediatamente a pessoa está ligada à eternidade, e uma vez ligada à eternidade, começa a receber as mensagens, as orientações, as palestras e os avisos. Enfim, tudo o que for necessário para o equilíbrio do animal racional, do eterno, porque unir-se à eternidade por meio do fluido racional que pertence à eternidade. E então a pessoa passa a pertencer à eternidade, conversando diariamente com os eternos da planície racional. Então aí a pessoa vai saber de tudo que desconhecia e de tudo que desconhece, recebendo todas as orientações para todos os fins e para todos os feitos da vida, para o equilíbrio da vida, para a boa marcha da vida, ficando a pessoa completamente integrada, unida com os eternos da planície racional. Então aí a pessoa está imunizada, e para chegar a este ponto, basta a pessoa ter persistência na leitura, para conhecer o que é imunização racional. Basta saber como é que vai ficar unida e junto dos puros da planície racional. Então, é preciso que a pessoa leia todos os dias, para conhecer bem o que é imunização racional. Imunização, como já sabem, quer dizer unir-se aos eternos, imunizados pelos eternos, vivendo aí, nessa terra, mas fazendo parte da eternidade, por meio da ligação do fluido racional, que é da planície racional, que é da eternidade. Então, fica a pessoa, dia e noite, recebendo orientações para o bom e feliz andamento da vida. Então, a pessoa não viverá mais de experiências, não viverá mais de expectativas, nem viverá mais indecisa, não terá mais indecisões nem desconfiança de coisa alguma, porque sabe tudo ao certo, é esclarecida de todo o certo, e de forma que cessam as experiências, cessam as dúvidas, cessa tudo o que botava a pessoa num desequilíbrio constante, porque é esclarecida de tudo, e uma vez esclarecida de tudo, fica senhora de toda a situação. E uma vez assim, a vida se torna felicíssima, porque vive em paz, vive tranquila. Vive muito mais do que tinha de viver, por estar dominada pelo fluido puro, o fluido racional, puro, limpo, perfeito, sem defeitos. Cessa o estado nervoso, vem a tranquilidade, e a pessoa vive em paz, calma e feliz, porque é ciente de tudo, todos os dias, e por ser ciente de tudo, está a par de todas as coisas, por mais insignificantes que sejam. Agora, a vida aí do elétrico e magnético é uma vida perturbada, todos perturbados, todos indecisos, todos desconfiados. Enfim, uma vida de bicho, uma vida intranquila, uma vida de indecisões, uma vida de quem desconhece o porquê que está vivendo, por ignorar tudo. Então, depois de todos imunizados, a Terra será um paraíso, todos se entendendo por serem orientados por sua base de origem, somente para o bem, e os males completamente afastados.
acaba o medo, enfim, acaba tudo que intranquiliza a pessoa. A pessoa se sente tranquila, feliz, alegre e contente, todos dentro de um paraíso. A Terra será um paraíso, por todos saberem o porquê que estão vivendo. Todos sob uma orientação só, orientados racionalmente, porque o ser humano é bom, por descender de uma base pura. Mas, por estarem sendo orientados por uma base a qual o ser humano não pertencia e que não podia orientar o ser humano, é que o ser humano tinha que viver assim mesmo, às tontas, viver às tontas e indeciso, desconfiado, maldoso. Tinham que viver igualmente ao irracional, por estarem dominados por essa base elétrica e magnética, que é do irracional. Assim, racionalmente vivendo, tudo completamente diferente por ser uma orientação só, a orientação racional. O que vem para um, vem para todos. A orientação de um é a mesma de todos. Então, se tornando todos por um e um por todos, por ser tudo racional, por pertencerem a esta base. Por isso, são animais racionais. São descendentes desta coisa pura. Aí, no elétrico e magnético, desconheciam a origem e a base dos animais racionais. Viviam aí encantados, igualmente aos irracionais, por estarem sob o domínio dessa base do irracional, o elétrico e magnético, a base de que viviam aí nesse encanto, à procura do princípio dessa base e à procura do bem, e nunca encontraram, devido estarem vivendo sob a influência de uma base a qual não pertenciam os animais racionais. Aí vivendo, nesse encanto, à procura do princípio de toda essa formação, e nunca encontraram, à procura do fim, e nunca encontraram. Igualmente aos irracionais, que não sabem o porquê aí vivem, não sabem o porquê assim são, desconhecem a sua origem e a sua formação. Assim é o ser humano, vivendo desse jeito horrivelmente, procurando tudo saber, e o principal sempre na mesma, o principal sempre por saber, que é de onde vieram, para onde vão e como vão. E hoje, tão naturalmente, chegando este esclarecimento ao conhecimento de todos, para desencantar todos dessa base do elétrico e magnético, desencantar todos e mostrar e dar a conhecer a verdadeira base de origem dos seres, ou do ser animal racional. E agora, vendo e sabendo o porquê que nunca puderam descobrir a origem e o princípio de serem assim como são, e de estarem assim como estão, encantados, igualmente aos irracionais, mas agora desencantados por conhecerem a sua verdadeira base de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos, e assim todos racionalmente brilhando para o resto da vida, dessa vida que todos conservavam com um sentimento muito grande de querer viver e não poder, de querer viver sempre e não poder, ser vítima das consequências do desequilíbrio, da deformação, de nascer do nada, surgir do nada, ser um tudo aparente e acabar em nada, sendo a vida uma coisa inexplicável, por nunca encontrarem o porquê de serem assim como são, e o porquê dessa vida desdita, da vida ser assim como sempre foi, misteriosa, enigmática, indecifrável, querendo definir os mistérios sem conseguir, e ficando sempre tudo aí na mesma, como sempre esteve, encantados, sem solução. E hoje, as soluções chegando e o alento de todos ao despontar numa nova aurora, num novo horizonte, que é a fonte a que todos pertencem, a planície racional. E assim, alegres e felizes, por conhecerem de onde vieram, para onde vão e como vão,
vivendo então tranquilos, por saberem por que vivem e por terem todos o translado em mãos dessa condenação e ainda todo o translado da absolvição dessa pena que procuraram por vontade própria, devido ao livre-arbítrio que até hoje desfrutam dele. O mundo é bom, mas por viverem sob o domínio de uma base que não era a sua, que não era do ser humano, é que se tornava ruim. Por viverem sob o domínio da base do elétrico e magnético, então a vida se tornava ruim. Mas a vida é boa, vivendo racionalmente, quer dizer, vivendo, sabendo e conhecendo o porquê que está vivendo. Como viviam, não sabiam o porquê aí estava vivendo. Então, seria difícil viver assim, e com as maiores dificuldades, para poderem viver, por não saberem o porquê viviam. E agora, sabendo, fazendo uma diferença muito grande, por conhecerem e saberem o porquê estavam assim. E para o bem de todos, o fluido racional, o fluido da base de origem de todos. Então, racionalmente, todos se entendendo e todos vivendo muito felizes, e irracionalmente, todos desentendidos, uns contra os outros, como feras bravias, querendo devorar uns aos outros, por causa desse tudo aparente, desse nada que não vale nada. Agora, o animal irracional, por estar sob a influência do elétrico e magnético, é que tem o nada como se tudo fosse, e vendo que tudo acaba em nada, começa em nada e termina em nada. Só quem pode dar valor ao nada é o animal irracional, que briga por tudo, é bicho, zanga por tudo, se enfurece por tudo, devido à influência elétrica e magnética, à influência do irracional. E o ser humano, que é de uma base de origem diferente, por estar como estavam, sob a influência do elétrico e magnético, não podia se libertar, porque não conhecia a sua base de origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam onde era esta base. Sabiam que eram desta origem, mas não conheciam nem sabiam onde estava esta fonte que deu origem, onde nasceu esta origem. E hoje, todos sabendo, e de forma que estavam todos vivendo quase igualmente ao animal irracional. O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém, joga uns contra os outros. E assim, hoje, todos mais do que felicíssimos, por encontrarem e conhecerem a sua base de origem, a planície racional, e daí o rumo certo, por acertarem em tudo e viverem em paz e felizes pelo equilíbrio racional. Para o equilíbrio, o fluido racional entra dentro do eu da pessoa, para eliminar todos os males e equilibrar a pessoa, orientá-la sob todos os pontos de vista, e assim, nascendo o equilíbrio entre todos, e a vida se tornando completamente diferente dessa de animais irracionais, por estarem sob a influência do fluido elétrico e magnético, que é dos irracionais. Vão ficar sendo orientados pela sua verdadeira base de origem racional, a planície racional, que cada vez vai ficar mais perto, mais junto de todos, porque a evolução racional é uma outra, muito diferente do progresso do irracional. O progresso do irracional é o progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E o progresso racional é muito diferente. É construir racionalmente, só para o bem eterno, somente para o bem eterno, de forma que de bem para melhor, tudo e todos. O progresso do irracional é para o bem aparente. O bem eterno é o bem que nunca foi encontrado, nem poderiam encontrar o bem no mal. E assim,
racionalmente tudo é, e irracionalmente nada é. Então, todos abandonando os fluidos da sua própria destruição, o fluido elétrico e magnético, e tratando de conseguir o fluido da sua verdadeira base de origem, o fluido racional, o eliminador de todos os males do corpo e da vida. Sim, o eliminador de todos os males, o fluido racional. E assim, todos procuram o bem, e todos andam atrás do bem. E agora chegou o bem de todos, o fluido racional. Agora, no elétrico e magnético, nunca poderiam encontrar o bem. O bem aparente, sim. Bem hoje, mal amanhã. Viviam a vida toda à procura do bem no mal, e não podiam encontrar. Tudo aparência só. E hoje, chegando tão naturalmente, o bem verdadeiro em mãos de todos, ao conhecimento de todos, porque eram encantados, e não sabiam descrever o porquê assim eram, porque não sabiam o que foram, e muito menos o porquê assim são. Vivendo aí, nesse encanto, sem solução, sob a influência de todos os martírios do elétrico e magnético, martirizados de uma forma tal que é como se vê. Ninguém tem sossego. O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém. Assim, todos abraçando com muita alegria e muita satisfação o conhecimento de sua verdadeira origem, para adquirirem o bem eterno, o fluido racional, para a boa marcha da vida, enquanto aí permanecerem fora do seu mundo verdadeiro. A planície racional é a base de origem de todos, e o animal racional, por pertencer a esta base, é que voltará ao seu lugar de origem. Já sabem muito bem como, nos esclarecimentos anteriores. E assim, todos querendo o fluido de sua origem, o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro natural de animal racional, fluido de sua base de origem, a planície racional. Todos querendo o fluido puro, limpo, perfeito e sem defeitos, da sua base de origem, o fluido racional. Abandonando por completo o elétrico e magnético, abandonando por completo o fluido elétrico e magnético, o fluido da origem dos irracionais, o fluido dos bichos, dos monstros, o fluido do mal, o fluido causador de todo o sofrimento do mundo, dos monstros, o fluido causador de todas as ruínas do mundo, o fluido dos irracionais, o elétrico e magnético. Todos abandonando o elétrico e magnético, porque não é do seu verdadeiro natural. Todos abandonando, querendo sim, o fluido racional, o fluido de sua origem, para o equilíbrio de todos, o bem de todos, para a felicidade de todos, para que tudo dê certo na vida de todos, para todas as soluções boas de bem para melhor sempre. Todos abandonando o elétrico e magnético e correndo atrás do seu fluido de origem, que agora é que foi descoberta a origem de todos, no livro Universo em Desencanto, pela imunização racional. Até então, não podiam tomar ciência desta descoberta, porque não estavam ainda em condições de interpretar a imunização racional, e tudo com o seu tempo. Fruteira nenhuma dá fruto antes do seu tempo. Agora é que chegou o tempo da imunização racional. E assim, todos imunizados pelo seu fluido de origem racional, o fluido dentro do eu de todos, porque é do natural de todos. E o elétrico e magnético, não pertencendo a esta natureza de racional, se retirando do corpo humano e ficando regendo os seus servos, que são os animais irracionais. E o animal racional, dominado pelo fluido de sua origem, que é o fluido racional. Não é pelo corpo, que é o aparelho,
ser elétrico e magnético que vai ficar sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Não pode ficar por conta do elétrico e magnético, porque a sua origem é racional e recebe o domínio de sua origem por ser natural. Recebe o domínio de sua origem, que é o fluido racional, com mais facilidade por ser desta origem do que o elétrico e magnético. Por isso, foram qualificados de animal racional. Por que qualificaram assim? Porque viram que o ser humano pertencia a alguma coisa pura, e esta coisa pura, a que o corpo humano pertence, é a origem de racionais, puros, limpos e perfeitos, da planície racional. Então, por meio do conhecimento da imunização racional, adquirem o fluido de sua origem, a planície racional, o fluido que vem da planície racional.